Está perdido em Gênesis? Entenda a história completa de Adão a Jacó e veja tudo fazer sentido. Se você acha que o livro de Gênesis é confuso, talvez seja porque está prestes a descobrir que a história da salvação começou muito antes do que imagina. O que muitos enxergam como um livro cheio de histórias isoladas é, na verdade, uma linha de acontecimentos perfeitamente alinhada por Deus para revelar o plano que culminaria na pessoa de Jesus Cristo. Nada no início da Bíblia foi colocado ali por acaso. Cada detalhe, cada genealogia, cada encontro, cada queda e cada recomeço faz parte de um grande mosaico que aponta para um único centro: o Deus que constrói história com propósito. Ao percorrer as páginas de Gênesis, descobre-se que a origem não é apenas a descrição de um começo antigo, mas o início de um movimento divino que atravessa séculos e toca cada vida até hoje. Imagine o Éden não como um simples jardim, mas como a primeira casa onde Deus decide habitar com o homem. Pense na queda não apenas como um erro humano, mas como a ruptura que abre espaço para a promessa de redenção. Observe as gerações que surgem após Adão e perceba que, por trás de cada nome, existe um propósito escondido, como se Deus estivesse conduzindo a humanidade por um caminho estreito, preparando o palco para uma revelação muito maior do que qualquer ser humano poderia prever. Gênesis não é um livro desorganizado, mas um mapa espiritual que conduz desde o primeiro sopro de vida até a formação de um povo que carregaria a promessa de bênção para todas as nações. Ao encarar esta jornada do começo ao fim, fica evidente que a história de Adão, Sete, Noé, Sem, Abraão, Isaque e Jacó não é apenas a trajetória de famílias antigas, mas uma linha contínua que revela como Deus preserva a promessa mesmo em meio à corrupção, ao pecado e à fragilidade humana. Cada geração enfrenta crises, dilemas, perigos e recomeços, mas o fio da promessa nunca se rompe porque não depende da força humana, e sim da fidelidade divina. Quando Deus estabelece uma aliança, nenhuma circunstância é capaz de apagá-la. O que parece caos na superfície é, na verdade, o movimento silencioso de um Deus que escreve história com sabedoria eterna. Muitos se perdem ao tentar entender Gênesis porque tentam lê-lo como um romance desconectado, quando, na verdade, ele é a arquitetura da redenção. Todas as páginas carregam ecos de Cristo, desde o sopro que dá vida ao primeiro homem até o nascimento dos patriarcas que formariam o fundamento do povo da promessa. Quando a narrativa é vista dessa forma, tudo ganha clareza. Os acontecimentos deixam de ser apenas relatos antigos e se tornam sinais, sombras e antecipações de algo muito maior. A jornada de cada personagem, por mais distante que pareça, ecoa na vida espiritual de cada pessoa que busca compreender quem Deus é e como Ele age. Nesta caminhada, você não apenas compreenderá a história, mas verá como ela conversa com a sua própria vida. Para quem se sente perdido, Gênesis oferece direção. Para quem enfrenta crises, apresenta esperança. Para quem luta contra silêncios, dúvidas e rupturas, mostra que Deus não se intimida com o caos humano. Ele transforma cenários de desordem em pontos de partida. Ele escolhe pessoas improváveis. Ele constrói futuro onde parece não haver saída. Ele traça linhas retas mesmo quando os caminhos são tortos. Ao entender a estrutura dessa história, você perceberá que o mesmo Deus que guiou Adão, preservou Sete, livrou Noé, chamou Abraão, sustentou Isaque e transformou Jacó, continua conduzindo vidas hoje. Ao longo deste vídeo, você verá Gênesis como nunca viu antes. Cada capítulo será uma peça desse grande quebra-cabeça. Cada revelação o levará um passo além, e cada detalhe o fará enxergar Cristo de forma mais clara nas páginas das Escrituras. Esta é uma jornada para quem deseja compreender não apenas o que Deus fez no início,
mas o que ele está construindo agora. Prepare-se para ver sentido onde antes havia confusão e propósito, onde parecia existir apenas história antiga. O começo sempre revela a intenção do autor, e no caso das Escrituras, o autor é o próprio Deus. É por isso que, ao entender o início, toda a Bíblia ganha vida diante dos seus olhos. Antes de existir queda, existia comunhão, e essa realidade muda completamente a forma como entendemos não apenas Gênesis, mas toda a história da salvação. O Éden não foi criado como um lugar comum. Ele não era um parque natural, nem um cenário simbólico. Era o primeiro ambiente onde Deus colocaria o ser humano para experimentar sua presença de forma direta, visível e absoluta. Cada árvore, cada rio, cada detalhe da criação carregava uma assinatura espiritual que revelava o caráter do Criador. O Éden era um templo vivo, moldado pelas próprias mãos de Deus, um espaço onde céu e terra se tocavam e onde o homem encontrava sentido não no trabalho, nem na autonomia, mas na presença daquele que soprou vida em suas narinas. Quando Deus forma o homem do pó da terra e sopra sobre ele o fôlego de vida, ele não está apenas criando um ser biológico. Ele está estabelecendo uma criatura que carrega identidade, propósito e capacidade de refletir a glória de quem o criou. Nada disso acontece por acaso. O ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus para que possa governar, cultivar, discernir e relacionar-se com o Criador e com toda a criação. Antes que qualquer corrupção entrasse no mundo, o coração humano conhecia apenas a voz de Deus. Não havia medo, mentira, distorção ou dúvida. A consciência humana era plena porque estava alinhada à verdade absoluta. É impossível compreender o drama da queda sem antes entender a grandeza dessa comunhão original. O Éden, no contexto histórico e teológico, é a primeira revelação da intenção de Deus para a humanidade. Da mesma forma que o tabernáculo e o templo seriam mais tarde espaços de encontro entre Deus e seu povo, o Éden era o protótipo perfeito dessa realidade. O jardim possuía limites, ordem, beleza e propósito, assim como o futuro templo teria áreas específicas, mobiliário simbólico e um objetivo central: ser o lugar onde Deus habita com os homens. Ver o Éden como templo é reconhecer que o desejo de Deus nunca foi apenas criar o homem, mas caminhar com ele. Por isso, o texto bíblico destaca que Deus andava no jardim à tardinha, revelando que a comunhão era mais do que um conceito espiritual. Era uma experiência real. Adão e Eva conheciam a voz que ecoava entre as árvores. Eles sabiam quem Deus era, não por teoria, mas por convivência. É por isso que a narrativa do Éden carrega um peso tão profundo. A criação não é apenas o cenário da história. Ela é o primeiro testemunho do caráter de Deus, que forma um jardim, planta vida, cria harmonia e estabelece princípios que marcariam toda a trajetória da humanidade. O trabalho de Adão no jardim não era castigo, mas vocação. Cultivar e guardar eram expressões de cuidado e responsabilidade espiritual. A ordem divina refletia a estrutura de um Deus que cria com propósito e confia ao homem o privilégio de administrar o que ele mesmo havia feito. A presença de duas árvores específicas no centro do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, revela que o Éden era mais do que um espaço físico. Era um lugar de decisão, de relacionamento e de confiança. O homem não foi criado como escravo nem como marionete, mas como ser capaz de responder livremente ao amor do Criador. A árvore da vida simbolizava a dependência de Deus. A outra árvore representava a escolha pela autonomia. A existência dessas duas árvores mostra que a comunhão verdadeira não nasce de compulsão, mas de entrega. Para existir amor, precisa existir liberdade.
e o Éden foi o palco dessa realidade espiritual. Antes da queda, o homem vivia em um estado de integridade interior tão profundo que a vergonha não existia. A transparência entre Adão, Eva e Deus era absoluta. É nessa pureza inicial que entendemos o tamanho da tragédia espiritual que viria depois. Mas antes de falar da ruptura, é necessário contemplar a perfeição que foi perdida. A harmonia entre corpo, alma e espírito era tão plena que refletem o desígnio original de Deus. Um mundo onde ele e o homem caminhariam em unidade. A história da redenção começa exatamente aqui, quando entendemos que a intenção divina sempre foi relacionamento e nunca distância. Mas se havia perfeição, por que tudo se rompe tão rápido? Essa é a pergunta que nos conduz ao próximo capítulo, onde veremos como uma voz estranha entrou no jardim e tentou redefinir a verdade que Deus havia estabelecido desde o princípio. A queda, o rompimento que mudou a humanidade para sempre. Não foi apenas um fruto, foi uma transferência de governo. Antes que qualquer consequência física se manifestasse, a primeira grande batalha da humanidade aconteceu na voz que distorceu aquilo que Deus havia dito. A serpente não chegou com força, mas com dúvida. Ela não destruiu o Éden com violência, mas com uma pergunta. A queda não começou na mordida, começou na conversa. Quando a serpente questiona a verdade divina, ela insinua que Deus é limitado, injusto ou que esconde algo do homem. Esse é o núcleo de todo pecado, a sugestão de que Deus não é suficiente. O inimigo sabia que, se conseguisse tirar o coração humano do eixo da confiança, todo o restante desmoronaria. A queda é, antes de tudo, uma crise de autoridade. O engano da serpente introduz no coração humano algo que nunca existira antes: a ideia de independência espiritual. Até aquele momento, Adão e Eva viviam a partir da voz de Deus. Agora, a serpente oferece uma narrativa alternativa. A promessa é sedutora, porque toca no desejo humano de controle e autonomia. Ao sugerir que sereis como Deus, a serpente planta a ilusão mais antiga da história, a de que o homem pode definir o bem e o mal sem a orientação divina. Eva não cai porque quer o mal. Ela cai porque acredita que pode ser mais do que Deus a fez para ser. O pecado é sempre uma proposta de autonomia. É escolher a própria palavra em vez da palavra do Criador. A ruptura acontece no instante em que o discernimento humano passa a se apoiar na própria visão, e não mais na revelação. Ao ver que o fruto era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, Eva segue uma lógica que parece razoável, mas que está desconectada de Deus. Adão, ao participar da decisão, corrompe a função sacerdotal de guardar o jardim. Em um único ato, a ordem se inverte. Em vez de Adão liderar espiritualmente, ele se deixa conduzir. Em vez de o homem dominar a serpente, ele se submete à sua voz. O governo espiritual da terra é perdido e as consequências ecoam até hoje. A queda é o fim da inocência. A vergonha surge porque a luz interior foi apagada. O medo nasce porque, sem Deus no centro, tudo se torna ameaça. A primeira reação de Deus revela a profundidade da ruptura. Quando ele pergunta, onde estás? Não procura informação, mas confronta a nova realidade da humanidade. Adão já não corre para Deus, corre dele. A presença, que antes era prazer, agora se torna desconforto. A queda não foi apenas uma transgressão, mas a morte de um relacionamento. A separação espiritual gera distanciamento emocional, psicológico e físico. A terra, antes cooperativa, se torna hostil. O trabalho, antes prazeroso, se torna pesado. A maternidade, antes livre de dor, se torna marcada por sofrimento. A criação inteira sente o impacto da desordem inaugurada pela desobediência humana. No entanto, mesmo em meio ao juízo, Deus anuncia um plano maior.
Gênesis 3,15 se torna a primeira profecia sobre Cristo. A promessa de que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente revela que o mal não teria a palavra final. O Messias nasceria da linhagem humana e enfrentaria o poder que destruiu o Éden. A queda, portanto, não é apenas o capítulo da tragédia, mas o cenário onde Deus inicia a promessa da redenção. Enquanto a serpente pensa ter triunfado, Deus declara que a vitória final virá por meio de um descendente que enfrentará a serpente e vencerá em definitivo. A expulsão do Éden não é apenas punição, mas proteção. Se o homem comesse da árvore da vida naquele estado, viveria eternamente separado de Deus. O afastamento é doloroso, mas é um ato de misericórdia. Deus coloca querubins para guardar o caminho do jardim, não para impedir o homem de voltar, mas para preservar o plano até que a redenção fosse cumprida. O Éden se fecha para o primeiro Adão, mas no futuro se abrirá para o segundo Adão, Cristo, que restaurará o caminho para a vida eterna. A queda explica a dor do mundo, a luta interior, a confusão espiritual e a fragilidade humana. Mostra que o problema não está apenas no comportamento, mas no coração. A serpente continua sussurrando até hoje, tentando convencer a humanidade de que autonomia é liberdade, quando, na verdade, autonomia sem Deus é escravidão. A ruptura do Éden deixou marcas profundas, mas também abriu caminho para a promessa que guiaria toda a história até o nascimento de Cristo. Mas, se Deus prometeu restauração, por onde ela começaria? A resposta surge em uma genealogia que parece comum, mas esconde o fio da promessa. A partir daqui, a história ganha um novo rumo. A escolha divina de Sete, a linha da promessa. Nem toda genealogia é igual. Algumas carregam profecia. Quando Caim mata Abel, a história da humanidade parece entrar em um beco sem saída. O primeiro filho se torna assassino, o segundo filho se torna vítima. E o Éden, que antes era lugar de comunhão, agora parece distante demais para ser alcançado. A morte de Abel não representa apenas o fim de uma vida, mas o aparente colapso da esperança. Abel é a figura do justo, que oferece a Deus o que é puro, enquanto Caim é o homem que mantém aparência de devoção, mas carrega um coração distante. Quando o justo cai pelas mãos do injusto, o mundo parece caminhar rumo à escuridão completa. A pergunta inevitável surge: como o plano de Deus pode continuar se a linhagem está corrompida e o justo foi eliminado? É nesse momento que a intervenção silenciosa de Deus muda o curso da história. Eva dá à luz um novo filho e declara que Deus lhe concedeu outro descendente no lugar de Abel. Esse filho recebe o nome de Sete. Seu nascimento é uma declaração divina de que a serpente não vencerá. A escolha de Sete não é apenas uma substituição natural, mas um ato sobrenatural de restauração. Em vez de permitir que o mal controle a narrativa, Deus estabelece uma nova linhagem que carregará o fio da promessa. A história, que parecia quebrada, é realinhada pelo Criador. A partir de Sete, a humanidade começa a reencontrar o caminho da fé. A genealogia de Sete revela o retorno de algo que havia sido perdido desde o Éden. O texto diz que, nos dias de seu filho Enos, os homens passaram a invocar o nome do Senhor. Isso significa que a adoração, que havia sido manchada pelo coração de Caim, agora é restaurada por meio da descendência de Sete. A linhagem do justo volta a levantar altares, volta a buscar a presença de Deus, volta a reconhecer que a vida só encontra sentido quando o Criador está no centro. A restauração não acontece com barulho, mas com devoção. Não surge de revoluções violentas, mas de corações que voltam a se render ao Deus que criou todas as coisas. A história de Sete é profundamente contracultural, porque mostra que Deus não depende da força humana para cumprir seus propósitos.
Caim representa o homem que tenta construir seu mundo baseado em poder, cidades e conquistas. Sete representa o homem que busca a Deus. Enquanto um planta violência, o outro planta devoção. Enquanto um se afasta, o outro se aproxima. A linhagem de Caim constrói estruturas sem altar, mas a linhagem de Sete constrói altar antes de construir qualquer outra coisa. Esse contraste define a direção de toda a narrativa bíblica. O Messias não virá da linhagem do orgulho, mas da linhagem da devoção. À medida que a genealogia de Sete se desenvolve, nomes surgem que se tornam pilares espirituais da narrativa. Enoque caminha com Deus em uma geração corrompida e é tomado pelo Senhor, sinalizando que a relação íntima entre Deus e o homem ainda é possível mesmo em um mundo caído. Matusalém vive mais do que qualquer homem registrado, como testemunho da paciência divina. Lameque, pai de Noé, profetiza que seu filho traria alívio para a humanidade cansada do peso da terra amaldiçoada. Nada disso acontece por acaso. Cada nome é uma peça no movimento silencioso da providência divina. É dentro dessa linhagem que nasce Noé, o homem que encontrará graça aos olhos de Deus em um tempo de grande decadência moral. A descendência de Sete é o caminho pelo qual Deus preserva sua promessa, mesmo quando a corrupção aumenta e o coração humano se afasta cada vez mais. Sete inaugura uma linhagem que não é marcada pela perfeição, mas pela busca. Não é marcada pela força, mas pela fé. Deus escolhe trabalhar através de pessoas que reconhecem sua própria fragilidade e dependem completamente dele. É por isso que, mesmo quando o mundo se torna hostil, essa linhagem continua a caminhar com Deus. A escolha de Sete nos mostra que Deus não apenas repara o que foi quebrado, mas redefine a história a partir de algo que, aos olhos humanos, parecia pequeno e insignificante. Ele pega o que sobrou, o que restou, o que parecia insuficiente e transforma em alicerce de algo eterno. A linhagem de Sete prova que a promessa do Éden não foi cancelada pela queda, nem apagada pelo assassinato de Abel. Deus sempre preserva um remanescente, sempre sustenta um fio de esperança, sempre mantém viva a chama da promessa. Mas essa linha escolhida por Deus caminharia por um mundo que estava se corrompendo rapidamente. A humanidade se multiplicava, mas junto dela crescia a violência, a perversão e a distorção espiritual. O cenário estava sendo preparado para um evento que mudaria novamente o curso da história. Os dias de Noé, corrupção, juízo e aliança. Quando a maldade se torna regra, Deus constrói um caminho de graça. A geração de Noé marca um dos momentos mais sombrios da humanidade. A multiplicação dos homens na terra não produziu apenas crescimento populacional, mas expansão da corrupção. A violência se espalhou como uma epidemia espiritual. A perversão do coração humano atingiu níveis tão profundos que o próprio texto bíblico descreve que toda a intenção do pensamento do homem era continuamente má. A terra, que deveria ser espaço de vida, tornou-se palco de destruição. Os dias de Noé revelam o extremo da queda humana e a paciência divina sendo levada ao limite. A corrupção não era apenas moral, mas espiritual. As fronteiras entre o sagrado e o profano se misturaram de forma perigosa. A cultura da época havia se afastado da adoração verdadeira e abraçado práticas que distorciam a imagem de Deus. A violência se normalizou e a maldade se tornou tão natural que o mundo parecia irreconhecível diante do propósito original do Criador. Nesse cenário, Noé surge como um contraste absoluto. Ele não era perfeito, mas caminhava com Deus. Em um tempo onde todos haviam se afastado, Noé preservou o altar. Onde muitos seguiam seus próprios desejos, Noé obedecia à voz divina. Em meio ao caos, ele encontrou graça aos olhos do Senhor.
A graça que Noé recebe não é apenas aceitação divina, mas capacitação para cumprir um chamado extraordinário. Deus revela seu plano de juízo e restauração. Ele não age por impulso, mas por justiça. O dilúvio não é uma explosão emocional, e sim o resultado da santidade divina diante de uma criação completamente corrompida. Para salvar a humanidade, era necessário reiniciar a história. Deus ordena que Noé construa uma arca, e essa arca se torna um símbolo poderoso da salvação em Cristo. Assim como a arca preservou vidas do juízo que caiu sobre a terra, Cristo se torna o refúgio seguro para todo aquele que crê. A construção da arca é, por si só, um ato de fé radical. Não há registro de chuva torrencial antes do dilúvio. Não há precedentes históricos. Não há razão lógica para construir um navio daquela magnitude distante do mar. Noé obedece não porque entende todos os detalhes, mas porque confia naquele que ordena. Cada martelada, cada tábua, cada detalhe da arca é um testemunho silencioso da fé de um homem que decide acreditar contra a aparência. Enquanto o mundo zombava, Noé trabalhava. Enquanto muitos viviam sem temor, Noé cumpria o propósito que Deus lhe entregara. O dilúvio se torna um divisor de eras. A água que destrói é a mesma água que purifica. O juízo que cai sobre a terra também abre caminho para um novo começo. Quando a porta da arca se fecha, não é apenas proteção para Noé e sua família, mas também o marco do limite entre a velha criação e o que Deus está prestes a reconstruir. As águas sobem, o mundo antigo desaparece e a arca se torna o único ponto de esperança flutuando sobre as águas do caos. No topo das águas, a fé de Noé se revela como a ponte entre o que pereceu e o que surgirá. Quando o dilúvio termina, Noé sai da arca e a primeira ação que realiza é erguer um altar. Isso revela o coração do homem que Deus escolheu para reiniciar a humanidade. Antes de estabelecer família, antes de construir cidade, antes de retomar qualquer rotina, Noé adora. Ele reconhece que a sobrevivência não veio de sua habilidade, mas da aliança divina. Como resposta à devoção de Noé, Deus estabelece o primeiro pacto formal registrado na Bíblia. O arco-íris surge como sinal de que as águas não voltarão a destruir toda a terra. A aliança é um lembrete de que, mesmo quando o juízo é necessário, o amor de Deus não é cancelado. O mundo pós-dilúvio não é perfeito, mas traz uma nova estrutura espiritual. A humanidade recebe novamente o mandato de frutificar e se multiplicar. A criação é reafirmada como dom divino. O valor da vida humana é exaltado ao ponto de Deus exigir responsabilidade sobre o sangue derramado. O pacto com Noé se torna um marco universal, válido para todas as gerações. A partir desse momento, Deus deixa claro que não permitirá que a maldade destrua o mundo indefinidamente, pois a promessa messiânica precisa ser preservada. O dilúvio não encerra a história da salvação. Ele a reinicia. Noé, filho da linhagem de Sete, torna-se o elo entre o mundo corrompido e o plano de Deus que seguirá adiante. Mas a promessa não permaneceria em Noé. Ela seria estreitada mais uma vez, passando para um de seus filhos, e dessa bênção surgiria o homem, que mudaria todo o curso da história. Mas a história da salvação não termina com Noé. Ela apenas recomeça. A linhagem agora precisa ser conduzida. O próximo capítulo revela a bênção que determina o rumo de todo o Antigo Testamento. A tenda de Sem, onde Deus decide habitar. A bênção de Noé sobre seus filhos define todo o futuro bíblico. Ao sair da arca, Noé não apenas reinicia a vida humana sobre a terra, mas inaugura uma nova ordem espiritual. Seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, representam não apenas linhagens familiares, mas direções proféticas que moldariam o destino das nações. Quando Noé declara:
Bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Ele sela algo que ultrapassa a dimensão familiar e entra na dimensão da promessa. A bênção não é sobre Sem propriamente, mas sobre o Deus que escolheria habitar na sua tenda. Essa frase, tão simples e tão profunda, se torna a chave para compreender o próximo grande movimento da história da salvação. Sem não é escolhido por mérito, força ou virtude extraordinária. Ele é escolhido porque Deus decidiu traçar pela sua linhagem a rota da promessa. A tenda de Sem se torna símbolo da habitação divina na terra. A partir de Sem, nasceriam povos, culturas e nações que carregariam marcas espirituais fundamentais para o plano de Deus. É dessa linhagem que surgiria Éber, ancestral dos hebreus. É dessa linhagem que viria Abraão, o homem chamado para carregar a promessa ao próximo nível. É dessa linhagem que surgiriam profetas, reis, sacerdotes e, no tempo devido, o próprio Messias. A tenda de Sem é o marco de uma direção espiritual, não apenas genética. A partir dessa bênção, a história bíblica começa a estreitar seu foco. Embora as outras linhagens se multipliquem e formem povos inteiros, a narrativa divina segue um único fio: a descendência de Sem. É como se o plano de Deus estivesse afunilando a história, conduzindo-a com mão precisa para a chegada de Cristo. Quando analisamos a arqueologia e o contexto histórico do Antigo Oriente Próximo, percebemos que muitos povos descendentes de Sem habitavam regiões estratégicas para o desenvolvimento cultural e espiritual da humanidade: Mesopotâmia, Canaã, Arábia, regiões que se tornariam palco das maiores intervenções divinas registradas nas Escrituras. A bênção sobre Sem também revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele não escolhe os maiores, mas os pequenos. Não escolhe os mais poderosos, mas aqueles pelos quais deseja manifestar sua presença. Deus decide habitar entre os descendentes de Sem, e isso significa que sua revelação não será construída sobre conquistas humanas, mas sobre alianças espirituais. A tenda de Sem aponta para o tabernáculo, para o templo, para a encarnação e, finalmente, para a presença de Cristo habitando entre os homens. Tudo começa aqui, com uma bênção que parece simples, mas que define os próximos capítulos da história sagrada. O contraste entre as linhagens se torna evidente quando observamos o destino de Cam e Jafé. Cam representa o orgulho que se afasta da bênção, gerando povos que se opõem ao plano de Deus. Jafé representa expansão e crescimento, mas sem o mesmo vínculo espiritual de Sem. Já Sem se torna a raiz espiritual da revelação. A história bíblica revela que Deus escolhe um caminho específico, uma linhagem específica, um povo específico, não para excluir os demais, mas para fazer de um povo o canal de redenção para todos. A promessa feita no Éden, reafirmada em Noé, agora encontra em Sem o próximo elo da corrente. A partir de Sem, surge um caminho que conduz diretamente à chamada de Abraão. O mundo pós-dilúvio testemunha novamente a corrupção e a arrogância humana crescendo, especialmente na construção da Torre de Babel, onde a humanidade tenta criar uma unidade baseada em orgulho e revolta contra Deus. É nesse cenário que Deus intervém, confunde as línguas e dispersa as nações. Entretanto, em meio à dispersão geral, a genealogia de Sem permanece como linha do propósito. Quando tudo parece espalhado, Deus chama um homem dessa linhagem para iniciar um novo capítulo da promessa. Sem, portanto, representa muito mais do que um ancestral distante. Ele representa a continuidade da promessa. Sua tenda é o lugar simbólico onde Deus decide revelar seu caráter, suas alianças e suas intervenções. A bênção de Noé traça o mapa que guiará a linhagem da fé. O plano de Deus continua alinhado, preciso e cheio de significado.
Ele preserva o fio da promessa, mesmo quando as nações se desviam, mesmo quando a humanidade se exalta, mesmo quando a terra parece distante da santidade do Criador. A tenda de Sem é a ponte entre Noé e Abraão. Ela indica que Deus não abandonou seu projeto original de formar um povo que o conheça, o adore e manifeste sua glória. Mas dessa linhagem tão cuidadosamente preservada, Deus escolheria um homem para levar a promessa adiante de forma inédita, profunda e transformadora. O próximo passo na história da redenção seria marcado pela fé de um homem que não estava procurando por Deus, mas foi encontrado por ele. E dessa linhagem, Deus chamaria o homem que mudaria toda a história. A jornada agora se aproxima da chamada de Abraão, o patriarca que levará a promessa ao seu próximo estágio. O homem chamado para construir o impensável. A história da redenção dá um salto quando Deus chama alguém que não estava procurando por ele. Abraão não surge como herói, sacerdote ou profeta em busca de revelação. Ele aparece como um homem comum em meio a uma cultura dominada pela idolatria. A arqueologia revela que Ur dos Caldeus, sua terra natal, era um dos centros religiosos mais movimentados do mundo antigo, marcada por templos dedicados à lua e a divindades mesopotâmicas. Abraão vivia em um contexto onde a fé verdadeira havia sido engolida pela superstição e onde os altares estavam cobertos por rituais estranhos ao Deus vivo. É nesse ambiente carregado de sombras espirituais que a voz do Senhor ecoa pela primeira vez, chamando Abraão para sair, romper e caminhar em direção ao desconhecido. A chamada de Abraão é radical porque exige ruptura total. Deus ordena que ele deixe sua terra, sua parentela e a casa de seu pai. Cada uma dessas etapas representa um desapego profundo. Terra significa identidade cultural. Parentela significa segurança emocional. Casa do pai significa herança e proteção. Deus está desfazendo as bases de um mundo construído sobre tradições humanas para edificar algo completamente novo. Abraão é desafiado a caminhar sem mapa, apenas com promessa. A fé que nasce nesse chamado não é emocional, mas obediente. Ele obedece sem saber para onde vai, porque confia naquele que o chama. A promessa que Deus faz a Abraão é grandiosa. Ele promete uma terra, uma descendência e uma bênção que se estenderá a todas as famílias da terra. Essa promessa é espiritual, histórica e profética. A terra aponta para o lugar onde Deus manifestará a sua presença. A descendência aponta para o povo que carregará a aliança. A bênção universal aponta para Cristo, o descendente que redimirá todas as nações. Abraão recebe uma missão que transcende sua própria vida. A promessa não é apenas para ele, mas através dele. Deus está iniciando um pacto que moldará toda a história bíblica e que encontrará sua plenitude no Evangelho. Abraão enfrenta desafios que revelam a profundidade de sua fé. A terra para onde é enviado está ocupada por povos poderosos. A sua esposa é estéril, o que torna a promessa de descendência humanamente impossível. Ele não tem o controle da jornada, do tempo, nem das circunstâncias. O que Abraão tem é a voz de Deus, e essa voz é suficiente. A fé dele não se apoia no que vê, mas no que Deus prometeu. Ele constrói altares onde passa, porque reconhece que sua vida agora está alicerçada em um pacto que não depende da força humana. Cada altar é um lembrete espiritual de que o Deus que chama também sustenta. A aliança formalizada em Gênesis 15 se torna um dos momentos mais profundos da Bíblia. Deus manda a Abraão preparar animais para um ritual de pacto, mas o surpreende ao passar sozinho entre os pedaços.
No costume antigo, ambas as partes deveriam caminhar entre os animais sacrificados para selar o acordo. Mas Deus faz algo extraordinário. Ele passa sozinho, indicando que a aliança não dependerá da performance humana, mas exclusivamente da fidelidade divina. O futuro de Israel, a chegada do Messias e a redenção da humanidade não descansam sobre a força de Abraão, mas sobre a promessa inquebrável de Deus. Abraão também enfrenta seus próprios erros e limitações. Sua jornada inclui medos, decisões equivocadas e tentativas humanas de acelerar a promessa. Ainda assim, Deus permanece fiel. Isso revela outra marca essencial do plano divino. A promessa não está presa à perfeição do homem, mas à fidelidade do Senhor. Mesmo quando Abraão tenta resolver as coisas à sua maneira, Deus preserva a promessa e o direciona novamente ao caminho da fé. A longanimidade divina se manifesta capítulo após capítulo, mostrando que a redenção não é uma obra da força humana, mas da graça. O clímax da fé de Abraão se revela quando Deus pede que ele ofereça Isaque, o filho da promessa. Esse pedido não é crueldade, mas revelação. Deus está mostrando que a promessa não pode se tornar ídolo. O altar no Monte Moriá revela que Abraão confia em Deus mais do que em qualquer promessa recebida. Ele sobe o monte com um filho e desce com uma revelação. Deus não quer o sacrifício de Isaque. Ele quer o coração de Abraão totalmente entregue. No momento decisivo, Deus providencia um cordeiro preso pelos chifres, antecipando a obra perfeita do cordeiro que seria oferecido séculos depois. O chamado de Abraão não é apenas uma mudança geográfica, mas uma transformação espiritual. Ele deixa uma terra pagã para se tornar pai de uma nação santa. Deixa uma cultura sem altar para se tornar construtor de altares. Deixa o conhecido para caminhar com o Deus que escreve futuro. A promessa que começa com Abraão continuará por meio de seu filho, o filho impossível, aquele que carrega a herança da aliança. Mas uma promessa tão grande exigiria uma descendência tão improvável quanto o próprio milagre. Agora a história se volta para o filho que nasce quando o impossível se torna realidade. Isaque, o filho impossível que carrega a promessa. A fé de Abraão não termina no altar. Ela começa ali. O nascimento de Isaque não é apenas um evento familiar, mas uma intervenção divina que marca um novo capítulo na história da salvação. Durante anos, Abraão e Sara caminham com a promessa sem ver qualquer sinal de cumprimento. A esterilidade de Sara se torna o símbolo de uma impossibilidade humana absoluta. Nenhum esforço, remédio ou tentativa poderia gerar vida onde não havia possibilidade natural. É exatamente nesse terreno de impossibilidade que Deus decide agir, para mostrar que a promessa não depende da força humana, mas da fidelidade dele. Quando Isaque nasce, toda a narrativa se transforma. O riso de Sara não é apenas alegria materna. É a celebração do Deus que cumpre o que promete mesmo quando tudo parece tarde demais. Isaque nasce como testemunho vivo de que Deus intervém quando os limites humanos chegam ao fim. Ele cresce como filho da promessa, não apenas como herdeiro biológico de Abraão, mas como sinal de que Deus está conduzindo a história com mão precisa. Seu nome carrega o eco da graça divina. Ele é o riso restaurado, a esperança materializada, o milagre caminhando entre homens. Ao observar a vida de Isaque, percebemos que a promessa divina não morre quando o tempo parece avançar, porque o tempo de Deus não está sujeito ao relógio humano. Ele cumpre no momento exato, quando seu propósito está pronto para se revelar. O episódio mais marcante da vida de Isaque é o sacrifício no Monte Moriá. Deus pede a Abraão que ofereça o próprio filho, aquele que representa toda a promessa. A cena é carregada de tensão espiritual. Não é apenas um teste de fé, mas uma revelação profética.
Abraão sobe o monte com Isaque porque acredita que Deus é poderoso para ressuscitar o que ele mesmo deu. Isaque, por sua vez, aparece como jovem submisso, carregando a madeira sobre os ombros como um prenúncio de Cristo carregando a cruz. O Moriá se torna palco de uma das maiores tipologias bíblicas. O pai entrega o filho se entrega ao pai. E Deus intervém, mostrando que a salvação final virá de um sacrifício perfeito, não humano, mas divino. O desfecho do episódio revela que Deus não deseja a morte de Isaque, mas sim a restauração absoluta da confiança de Abraão na promessa. O cordeiro preso pelos chifres substitui o filho e aponta para Cristo, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. A narrativa deixa claro que a promessa de Deus não seria interrompida. Isaque não seria perdido porque sua existência não era produto humano, mas fruto direto da intervenção divina. Deus reafirma a Abraão que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas e que todas as nações seriam benditas através dela. Essa palavra ecoaria por séculos até o cumprimento final em Jesus. A vida de Isaque, comparada à de Abraão e Jacó, é mais silenciosa, porém profundamente reveladora. Ele é o patriarca que mantém a promessa viva enquanto caminha em obediência nas terras da fé. Sua história inclui momentos de pressão, como a fome que o leva a Gerar, onde Deus o instrui a permanecer e confiar. Nesse território estrangeiro, Deus mostra que sua provisão não está limitada à geografia, mas à aliança. A bênção acompanha Isaque porque a promessa não está presa ao lugar, mas ao pacto. A prosperidade de Isaque, sua perseverança diante dos poços disputados e sua busca pela paz revelam o caráter de alguém que confia no Deus que prometeu nunca abandoná-lo. Outro ponto importante da vida de Isaque é o encontro com Rebeca, sua esposa. Diferente das soluções humanas tentadas por Abraão, o casamento de Isaque é resultado de uma condução divina precisa. O servo enviado para buscar Rebeca testemunha a direção clara do Senhor ao encontrar uma mulher que reflete generosidade, compromisso e caráter. Esse casamento não é fruto de conveniência, mas de propósito. Rebeca se tornará mãe de 2 filhos que representariam o próximo conflito espiritual na história da promessa, Esaú e Jacó. Através dela, Deus dá continuidade à linhagem que carregará as palavras ditas a Abraão. Toda a vida de Isaque aponta para a fidelidade divina. Ele representa a estabilidade, continuidade e a certeza de que Deus cumpre o que prometeu, mesmo em meio às lutas e tensões familiares. Embora sua trajetória não tenha tantos eventos dramáticos quanto a de Abraão e Jacó, ela desempenha um papel central na estrutura da promessa. Deus escolhe agir de forma silenciosa, porém decisiva, para demonstrar que a aliança não depende de acontecimentos espetaculares, mas da constância de sua palavra. Isaque é o elo firme entre o início da promessa e sua expansão. Mas a promessa ainda precisa passar por mais um coração. A geração seguinte será marcada por conflito, disputa e revelação. O próximo capítulo mostra como Deus escolhe não segundo o mérito humano, mas segundo seu propósito eterno. Esaú e Jacó, o conflito que revela o coração de Deus. Nem sempre o mais forte é o escolhido, e isso revela algo poderoso sobre Deus. A história de Esaú e Jacó é uma das narrativas mais intensas do livro de Gênesis. Desde o ventre, os 2 irmãos representam caminhos diferentes, não apenas em temperamento, mas em destino espiritual. Esaú nasce primeiro, vermelho e coberto de pelos, refletindo força e instinto. Jacó nasce segurando o calcanhar do irmão, como se a própria disputa começasse antes do primeiro suspiro fora do ventre. A profecia dada a Rebeca anuncia algo que quebra a lógica cultural da época. O maior servirá ao menor.
Não é uma inversão acidental. É a declaração de que a promessa de Deus não segue a hierarquia humana, mas a soberania divina. Esaú representa o homem movido pelo imediato, caçador habilidoso, forte, impulsivo. Ele vive pelo instinto, guiando-se por sensações e necessidades momentâneas. Jacó, por outro lado, é reflexivo, estrategista, alguém que entende o valor simbólico e espiritual das coisas que outros tratam com indiferença. A troca da primogenitura é o retrato perfeito dessa diferença. Esaú vende algo eterno em troca de um prato de comida. Jacó compra algo invisível e futuro por causa de um propósito que ele ainda nem compreende totalmente. O texto não exalta o engano de Jacó, mas revela o desprezo espiritual de Esaú. O problema não está no prato de lentilhas, mas na incapacidade de Esaú de enxergar valor nas coisas que Deus valoriza. A bênção roubada, embora envolta em erro e manipulação, revela outra camada da narrativa. Deus não escolhe segundo o comportamento, mas segundo o propósito. Jacó não recebe a promessa porque é mais justo que Esaú. Ele recebe porque Deus havia escolhido a linhagem pela qual sua revelação avançaria. A história mostra que Deus transforma pessoas falhas em instrumentos de sua vontade. Jacó não é herói, ele é homem marcado por contradições. Seu nome significa aquele que agarra, suplantador, alguém que tenta conquistar pela força aquilo que Deus daria pela graça. Essa tensão interna acompanha Jacó por grande parte de sua vida, até que Deus a transforme. O rompimento entre os irmãos intensifica a narrativa. Esaú, tomado pela ira, jura matar Jacó. O conflito doméstico se torna crise espiritual. Jacó precisa fugir, deixando para trás casa, família e tudo o que conhece. A fuga revela algo profundo. Quando o homem tenta cumprir o propósito de Deus por suas próprias estratégias, ele sempre enfrenta consequências. A promessa é legítima, mas o caminho escolhido para alcançá-la gera marcas. No entanto, Deus não abandona Jacó. A fuga se torna o início do encontro mais transformador de sua vida. No caminho para Harã, Jacó dorme no chão, sozinho e vulnerável. Ali, Deus rasga o véu e lhe mostra a escada que toca a terra e alcança o céu, com anjos subindo e descendo. Essa visão não é apenas um sonho, mas uma revelação da realidade espiritual. A escada simboliza o acesso restaurado entre Deus e o homem, apontando para Cristo, o único mediador. Deus reafirma a Jacó a mesma promessa feita a Abraão e Isaque, mostrando que a bênção não foi conquistada por esperteza, mas concedida pela graça. Nesse encontro, o Deus de seus pais se torna o Deus dele. A fuga vira altar, o medo vira revelação, o chão duro vira porta do céu. Jacó segue sua jornada e enfrenta anos de trabalho, engano e reviravoltas. Na casa de Labão, ele experimenta o que significa ser enganado, refletindo o próprio erro que cometeu contra Esaú. Deus usa as circunstâncias para moldar seu caráter. A promessa não é cancelada, ela é refinada. O homem que outrora tomava pela força, agora aprende a depender de Deus. O acúmulo de conflitos, trabalhos e frustrações prepara Jacó para o momento mais decisivo de sua vida. O encontro com Deus no Val de Jaboque, algo que será aprofundado no próximo capítulo. A história de Esaú e Jacó nos lembra que Deus não despreza os fracos, nem se impressiona com os fortes. Ele escolhe segundo seu propósito e transforma segundo sua graça. Esaú tinha força, mas desprezava o espiritual. Jacó tinha falhas, mas valorizava a promessa. Deus vê além da superfície. Ele identifica corações que podem ser moldados. Ele escolhe vasos imperfeitos para revelar sua glória. E nessa escolha, ele mostra que a promessa não avança por mérito humano, mas pela fidelidade divina. Mas quem é Jacó antes de ser Israel?
A resposta começa em um deserto silencioso, onde um homem sozinho terá de enfrentar não apenas seu passado, mas o próprio Deus. Jacó no deserto, o homem que luta com Deus. Ninguém encontra seu propósito sem antes confrontar seu próprio nome. A vida de Jacó chega ao ponto decisivo quando ele se vê completamente só. Atrás dele está o passado que teme reencontrar. À frente dele está um irmão que jurou matá-lo. Dentro dele está um coração dividido entre fé e insegurança. É nesse cenário de vulnerabilidade absoluta que Deus escolhe intervir. O deserto não é punição. É o palco onde Deus desmonta as estruturas antigas e prepara o homem para uma transformação profunda. Quando Jacó se vê à beira do Val de Jaboque, ele não está apenas atravessando um rio. Está atravessando a fronteira entre quem foi e quem precisa se tornar. Jacó havia passado anos construindo uma vida marcada por esforço, estratégia e vivências intensas. Trabalhou 14 anos por amor, foi enganado por Labão, acumulou bens, esposas, filhos e conflitos. Mesmo em seus maiores sucessos, ele carregava a sensação de que algo ainda não havia sido resolvido dentro dele. A bênção que recebera ainda parecia pesada demais para ser carregada por alguém que não havia resolvido sua identidade. Para cumprir plenamente a promessa, Jacó precisaria enfrentar o passado, a si mesmo e o próprio Deus. O conflito que começou no ventre agora alcança sua forma definitiva no deserto. Nessa noite decisiva, Jacó separa tudo o que possui e fica sozinho. A solidão não é um acaso, é uma convocação divina. No silêncio da noite, um homem misterioso surge e luta com ele até o amanhecer. Essa luta não é física apenas, mas espiritual, emocional e identitária. O texto revela que Jacó luta com Deus. Isso não significa que o ser humano tem força para resistir ao Criador, mas que Deus escolheu se revelar numa forma que permitisse a Jacó confrontar aquilo que por anos havia carregado dentro de si. A luta simboliza a guerra interior que todos enfrentam quando Deus decide transformar não apenas a vida, mas o coração. Jacó agarra o anjo e se recusa a soltá-lo. Esse gesto é muito mais profundo do que persistência. É a primeira vez que Jacó para de tentar conquistar tudo pela força própria e passa a lutar para não perder aquilo que apenas Deus pode dar. Ele percebe que o que buscou durante anos não está nas suas habilidades, nem nos seus bens, nem nas suas estratégias. Está na bênção que só pode ser recebida e nunca roubada. O pedido de Jacó: "Eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares", nasce de um coração que finalmente entende que a verdadeira transformação vem de Deus e não da astúcia humana. Antes de abençoá-lo, Deus faz uma pergunta que confronta sua essência: qual é o seu nome? Jacó precisa declarar em voz alta aquilo que sempre o definiu. Seu nome significa aquele que segura o calcanhar, suplantador, o que toma pela força. Ao confessar seu nome, Jacó expõe sua história, seus erros, suas tentativas e seu passado inteiro. Deus nunca perguntou seu nome por ignorância, mas para conduzi-lo à confissão que antecede toda transformação verdadeira. O Deus que vê tudo convida Jacó a ver a si mesmo. É então que a mudança acontece. Deus declara: "O teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste." O novo nome não apaga o passado, mas redefine o futuro. Israel significa aquele que luta com Deus, ou aquele que Deus governa. Essa mudança marca a transição de um homem que tentava controlar tudo para um homem governado pelo próprio Deus. A bênção recebida no Éden, confirmada em Abraão e reafirmada em Isaque, agora encontra no coração transformado de Jacó um espaço onde pode florescer plenamente. O toque de Deus na coxa de Jacó, deixando-o mancando,
simboliza que ninguém encontra a Deus e permanece o mesmo. A marca no corpo se torna o lembrete permanente de que a força humana nunca sustentará a promessa. A fraqueza agora é o lugar onde Deus governa. Israel caminhará pelo resto da vida com um sinal físico da presença divina, um testemunho de que o propósito se cumpre não pela força, mas pela graça. Ao amanhecer, Jacó vê Esaú se aproximando. Antes, o medo o dominava. Agora, depois de lutar com Deus, ele sabe que não precisa lutar com homens. A transformação interior muda a postura exterior. O conflito que antes parecia intransponível agora se torna caminho de reconciliação. Deus havia transformado um fugitivo em patriarca, um enganador em herdeiro legítimo da promessa. Mas a maior revelação ainda está na formação de um povo inteiro. A história agora se move para os filhos de Israel, aqueles que se tornariam as 12 tribos que moldariam a identidade do povo da aliança. As 12 tribos, o começo do povo da promessa. Antes de existir uma nação, existia uma promessa. A formação das 12 tribos de Israel não é apenas um fenômeno familiar, mas um movimento divino que transforma uma história marcada por conflitos em um projeto espiritual que moldará toda a trajetória bíblica. Cada um dos filhos de Jacó nasce em meio a tensões, rivalidades, sentimentos intensos e circunstâncias complexas. Nada surge de um cenário ideal. No entanto, é precisamente em meio a esse ambiente imperfeito que Deus decide construir a estrutura do seu povo. A graça não espera ambientes perfeitos. Ela se manifesta em meio ao caos e transforma famílias marcadas por disputas em instrumentos de propósito eterno. Os filhos de Jacó carregam marcas emocionais profundas. Lia e Raquel disputam o afeto do marido e seus filhos crescem dentro dessa atmosfera de competição. Bilha e Zilpa entram na narrativa como concubinas que ampliam ainda mais a tensão doméstica. Porém, a promessa divina não está condicionada à estabilidade humana. Cada filho representa uma peça essencial na formação do povo da aliança. Rubens, Simeão e Levi carregam a intensidade de seus impulsos. Judá surge com força singular, tornando-se líder entre os irmãos. Dan e Naftali revelam a luta constante por afirmação. Gade e Aser mostram o resultado da expansão familiar. Issacar e Zebulon representam a providência de Deus em dar a Lia filhos que moldariam o futuro da nação. José e Benjamim encerram a lista como testemunhos da fidelidade divina, mesmo em tempos de dor e deslocamento. A história de José se torna o eixo narrativo que conecta a família de Jacó ao plano global de Deus. José é vendido por seus irmãos, traído pela inveja, ferido pela rejeição e lançado em terras estrangeiras. Ainda assim, sua trajetória revela que Deus transforma injustiças em plataformas de redenção. Através de provações, José se torna governador do Egito, o centro mais poderoso da época. Sua ascensão não é apenas demonstração de habilidade pessoal, mas cumprimento do movimento divino que preservaria a vida de sua família e de nações inteiras durante a fome mundial. Quando José finalmente reencontra seus irmãos, o perdão se torna o elo entre dor e propósito. Ele declara: "Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Essa frase resume a fidelidade divina que conduz à história dos patriarcas. A presença de José no Egito cria o ambiente onde o povo de Israel se multiplicará. A promessa feita a Abraão de que sua descendência seria numerosa começa a se cumprir de maneira surpreendente. O Egito, que seria no futuro um lugar de opressão, inicialmente se torna abrigo e provisão. A família de Jacó desce ao Egito com 70 pessoas, mas carregando dentro de si o embrião de uma nação. Cada filho não representa apenas um indivíduo, mas a origem de tribos que formariam o alicerce político, social e espiritual de Israel.
As tribos se tornarão acampamentos, depois exércitos, depois regiões ocupadas na Terra Prometida e, finalmente, unidades identitárias que atravessariam séculos de história bíblica. A divisão das tribos também carrega significado profético. Judá se torna a tribo da liderança, aquela de quem viria o Messias. Levi, embora comprometido por atos impetuosos no início, é separada para o sacerdócio, revelando que Deus transforma histórias marcadas por violência em vocações de serviço sagrado. José se desdobra em Efraim e Manassés, refletindo duplicação de bênção e papel estratégico na geografia de Israel. Benjamim, o filho mais novo, torna-se símbolo de proteção e coragem. Cada tribo, com sua própria história e identidade, se junta ao grande propósito de Deus de formar um povo que o represente diante das nações. O acampamento de Israel no deserto e a distribuição das tribos na Terra Prometida revelam que Deus organiza seu povo com propósito. Nada é aleatório. Cada tribo é colocada em posição estratégica com funções espirituais e geográficas específicas. Algumas protegem fronteiras, outras cultivam o centro da adoração, outras carregam responsabilidades militares ou espirituais. A formação das tribos não é apenas organização, é teologia em movimento. Deus está formando uma nação cujo coração será a aliança e cuja identidade será a revelação do Deus único em meio a povos idólatras. A história das 12 tribos também é marcada por tensões internas que mais tarde se desdobrarão em conflitos, divisões e reconciliações. Mas no início, elas representam unidade na diversidade. Um único povo formado por famílias imperfeitas, porém chamadas. Cada tribo nasce de um momento específico da vida de Jacó, mostrando que Deus não exclui a fragilidade humana de sua obra. Ele a transforma em fundamento para revelar sua fidelidade. José, ao final de sua vida, deixa uma declaração profética que sela o entendimento desse capítulo. Deus visitaria seu povo e o conduziria para fora do Egito, para a Terra Prometida. Isso mostra que a história das tribos não termina com Jacó nem com José. Ela é apenas o começo de um povo que seria moldado por alianças, livramentos, disciplina e revelações profundas. E tudo isso prepara o cenário para o próximo grande capítulo da história bíblica. A formação das tribos não é o fim, mas o alicerce sobre o qual se erguerá todo o restante da narrativa da salvação. Porque tudo isso importa para a história da salvação. Nada em Gênesis é aleatório. Tudo aponta para Cristo. Quando observamos a sequência que vai de Adão a Jacó, percebemos que a Bíblia não apresenta histórias isoladas, mas um fio contínuo que conecta o Éden à cruz, a promessa ao cumprimento, a sombra à realidade. Cada personagem, cada genealogia, cada evento carrega um significado que ultrapassa sua geração e revela algo essencial sobre o plano de Deus. A história da salvação não surge repentinamente no Novo Testamento. Ela é plantada no chão do Éden, regada pelas lágrimas dos patriarcas, moldada pelas alianças e finalmente manifesta em Cristo. Entender Gênesis é enxergar o esqueleto espiritual da redenção. A queda no Éden revela a necessidade do Salvador. A promessa feita a Adão e Eva encontra seu desenvolvimento na linhagem de Sete. A corrupção da humanidade nos dias de Noé revela o quão profundo é o impacto do pecado, mas também revela o Deus que preserva um remanescente para cumprir sua promessa. A bênção sobre Sem estreita o caminho da esperança e aponta para a linhagem que conduzirá à vinda do Messias. A chamada de Abraão inaugura o pacto que moldará toda a relação de Deus com seu povo. O filho impossível, Isaque, mostra que a promessa não depende de força humana. O conflito entre Esaú e Jacó revela que Deus escolhe segundo seu propósito.
A transformação de Jacó em Israel mostra que Deus age na identidade antes de agir na nação. As 12 tribos estabelecem a estrutura pela qual Deus conduzirá a sua revelação ao mundo. Cada detalhe é uma camada da revelação. O Éden apresenta a comunhão que será restaurada em Cristo. A queda mostra a ruptura que Cristo viria restaurar. O dilúvio mostra o juízo que Cristo suportaria. A arca aponta para Cristo como o único refúgio. O sacrifício no Moriá antecipa o sacrifício perfeito no Calvário. A escada de Jacó aponta para Cristo como o caminho entre o céu e a terra. A história de José mostra o justo rejeitado pelos irmãos, humilhado e depois exaltado para salvar muitos, imagem clara do próprio Cristo. Cada símbolo, cada tipologia e cada aliança convergem para o mesmo ponto. O plano eterno de Deus de trazer salvação por meio de seu Filho. A linhagem de Sem, que passa por Abraão, Isaque, Jacó e Judá, chega até o Messias. Isso significa que, ao estudar Gênesis, não estamos apenas aprendendo sobre os patriarcas. Estamos caminhando pelas estradas antigas que levam diretamente à manjedoura, ao ministério de Jesus e à cruz. O Novo Testamento abre com as palavras: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Essa frase liga Gênesis diretamente ao Evangelho e mostra que nada do que aconteceu nas primeiras páginas da Bíblia foi acidental. Ao contrário, tudo foi conduzido pelo propósito eterno do Criador. Além da ligação direta com Cristo, Gênesis revela princípios espirituais que permanecem válidos para todas as gerações. A queda mostra a fragilidade humana. A promessa mostra a fidelidade divina. A peregrinação de Abraão revela que fé é caminhar sem visualizar o destino, confiando no Deus que sabe o caminho. A vida de Isaque revela que o impossível está nas mãos de Deus. A história de Jacó revela que Deus transforma identidades antes de transformar realidades. A vida de José revela que o sofrimento não destrói o propósito, mas o refina. Gênesis não é apenas um livro de origens, mas de fundamentos espirituais e proféticos. A compreensão dessa jornada também nos livra de uma fé fragmentada. Sem Gênesis, a história da salvação parece começar do nada. Com Gênesis, entendemos que a Bíblia é uma narrativa contínua de um Deus que se revela, corrige, restaura e conduz. A promessa não surge do acaso. Ela nasce no coração de Deus, atravessa gerações e encontra sua plenitude em Cristo. Isso significa que a fé cristã não é construída em improviso, mas em revelação progressiva. A cruz não é um plano emergencial, mas a continuidade de um propósito que começou no início do mundo. Ao entender como todas essas histórias se conectam, percebemos que a Bíblia não é apenas livro de fé, mas uma obra literária e espiritual estruturada com perfeição. Tudo se encaixa porque Deus escreve história com precisão absoluta. Ele escolhe quem deseja, levanta quem quer e conduz cada geração ao seu destino dentro da maior revelação: Cristo, o centro de todas as coisas. Mas a pergunta que resta é: o que isso significa para nós hoje? Se cada etapa da história bíblica revela algo sobre o coração de Deus, o que essa jornada de Adão a Jacó revela sobre o nosso próprio chamado, identidade e caminhada espiritual? Como a jornada de Adão a Jacó revela o plano de Deus para a sua vida? O passado bíblico não é história morta, é direção viva. Quando observamos a trajetória que vai de Adão a Jacó, não estamos apenas estudando personagens antigos, mas entendendo como Deus trabalha com indivíduos reais, em cenários reais, enfrentando dilemas reais. A história dos patriarcas revela que Deus não escolhe pessoas perfeitas, mas pessoas dispostas a caminhar com Ele, mesmo quando o caminho é incerto.
Cada capítulo dessa jornada revela um princípio que se aplica a qualquer cristão que deseja compreender o agir de Deus em sua própria vida. O que Deus faz no início da história humana reflete o modo como Ele age ainda hoje, porque seu caráter não muda e seu propósito permanece o mesmo. A criação de Adão mostra que fomos feitos para relacionamento com Deus. Não fomos criados para vagar pelo mundo tentando descobrir sentido em nossas próprias forças, mas para viver em comunhão com aquele que soprou vida em nós. A queda revela que cada vez que tentamos construir independência espiritual, nos afastamos da fonte de vida. Esse afastamento traz confusão, medo e desordem à alma. Mas assim como Deus vestiu Adão e Eva com túnicas para cobrir sua vergonha, Ele cobre nossas falhas com a graça de Cristo. Desde o princípio, vemos que Deus não abandona aqueles que falham. Ele restaura, redireciona e recomeça. A genealogia de Sete mostra que Deus sempre preserva um remanescente fiel. Em um mundo tomado pela violência e perversão, sempre existe uma linhagem de esperança, um grupo de pessoas que ainda invoca o nome do Senhor. Isso nos lembra que não importa o quanto a cultura ao nosso redor se desvie, Deus sempre tem um povo que permanece firme. O chamado não é acompanhar o fluxo, mas permanecer fiel, mesmo quando a maioria escolhe outro caminho. Deus opera de forma silenciosa, mas poderosa, por meio de pessoas que o buscam em sinceridade. Os dias de Noé revelam que viver em fidelidade a Deus muitas vezes significa nadar contra a maré do mundo. Noé constrói algo que ninguém entende, porque ele responde a uma voz que ninguém ouve. A arca, que parecia loucura aos olhos humanos, se torna o instrumento de salvação. Assim também acontece conosco. Quando obedecemos a Deus, muitas vezes parecemos irracionais ao mundo, mas a obediência sempre precede o livramento. Deus honra aqueles que permanecem firmes em meio ao ridículo e transforma sua fidelidade em caminho de libertação. A bênção sobre Sem revela que Deus escolhe sua própria rota para cumprir seus planos. Ele não trabalha segundo expectativas humanas, mas segundo sua soberania. Muitos querem forçar caminhos, construir destinos ou determinar seus próprios passos. Mas a vida espiritual verdadeira acontece quando permitimos que Deus decida onde sua presença habitará. A tenda de Sem nos lembra que a promessa não segue a lógica do mundo, mas a escolha divina. Os maiores movimentos de Deus acontecem através de pessoas que dizem sim, mesmo sem entender todos os detalhes. Abraão nos ensina que fé não é emoção, é obediência. Ele sai sem saber para onde vai, caminha sem ter mapa, crê sem ver sinal. A promessa que Deus lhe faz é impossível aos olhos humanos, mas totalmente possível aos olhos daquele que a promete. Abraão prova que não é necessário entender o processo para confiar no Deus que conduz o processo. Sua vida nos ensina que caminhar com Deus exige renúncia, coragem e disposição para abandonar velhos sistemas que não podem coexistir com a promessa. Isaque, o filho impossível, revela que Deus realiza promessas quando tudo parece tarde demais. Sua existência prova que nenhum limite humano pode impedir o propósito divino. Muitas pessoas carregam promessas que parecem distantes ou improváveis. A história de Isaque nos lembra que Deus trabalha no tempo dele, não no nosso. Ele cria vida onde não existe possibilidade. Ele abre portas que ninguém imagina. Ele transforma a esterilidade em frutos abundantes. Jacó revela que Deus transforma identidades. Ele chega ao deserto com medo, insegurança e histórico de engano, mas sai dali com um novo nome, uma nova história e um novo propósito. A luta com Deus nos mostra que muitas vezes é preciso parar de lutar contra pessoas, contra circunstâncias e contra nós mesmos, e finalmente lutar com Deus até que Ele transforme o nosso interior.
Deus não abençoa máscaras. Ele abençoa pessoas que têm coragem de confessar seu nome, sua história e suas falhas diante dele. José e as 12 tribos nos mostram que Deus transforma causa em estrutura, injustiça em redenção e dor em propósito. Nada em sua vida é desperdiçado. Cada lágrima, cada aparente derrota, cada espera e cada ferida se tornam ferramenta de Deus para construir algo maior. Se ele foi capaz de transformar traição em livramento, ele também é capaz de transformar o seu sofrimento em plataforma para o seu agir. Deus escreve história a partir de cenários improváveis, usando pessoas improváveis para realizar obras extraordinárias. A jornada de Adão a Jacó revela que Deus conduz histórias imperfeitas por caminhos perfeitos. Ele pega o que está quebrado e restaura. Ele pega o que está perdido e redireciona. Ele pega o que parece sem valor e transforma em instrumento poderoso da sua vontade. A história dos patriarcas não é apenas a origem de um povo, mas o espelho espiritual da jornada de todos nós. Assim como Deus os guiou, Ele também nos guia hoje. E da mesma forma que transformou cada capítulo daquela genealogia em parte de um grande plano, Ele transforma cada capítulo da sua vida em parte de algo muito maior do que você imagina. E essa revelação nos leva ao encerramento desta jornada, onde tudo encontrado no início se conecta com o propósito eterno de Deus revelado em Cristo. Gênesis, como o mapa da redenção. A jornada que atravessa Gênesis não termina com Jacó. Ela repousa sobre um fundamento muito mais profundo. O Deus que conduz a história com precisão absoluta e usa cada capítulo da humanidade como linha em um tecido invisível que revela seu plano eterno. Ao olhar para trás, desde a criação até a formação das tribos, percebemos que Gênesis não é apenas o início da Bíblia, mas o início da salvação. Nada está solto, nada é desconexo, nada está fora do lugar. Cada etapa é conduzida pela mão daquele que não improvisa, mas executa um plano perfeito que culmina em Cristo. O fim dessa jornada nos leva ao entendimento de que toda a Escritura aponta na mesma direção. O Deus que cria é o Deus que salva. O Deus que promete é o Deus que cumpre. O Deus que começa é o Deus que finaliza. Gênesis nos mostra que a história humana não é um acidente. Deus cria o homem à sua imagem para viver em comunhão com ele. A queda rompe essa comunhão, mas não apaga o propósito original. De Adão a Noé, vemos o Deus que julga com justiça, mas que preserva o caminho da redenção. De Sem a Abraão, vemos o Deus que escolhe, chama e estabelece alianças eternas. De Abraão a Jacó, vemos o Deus que transforma identidades, conduz famílias imperfeitas e constrói um povo a partir de histórias marcadas por conflito, dor e milagres. Ao final da narrativa, entendemos que a grande promessa que começou no Éden continua viva, pulsando no coração do plano divino, preparando o caminho para o Messias. Toda a Escritura ecoa essa progressão. A árvore da vida perdida no Éden reaparece na visão de João em Apocalipse, fechando o ciclo da redenção. A semente prometida à mulher em Gênesis 3 floresce em Cristo, o cordeiro que vence a serpente. A arca que salva Noé em meio ao juízo aponta para Cristo, o refúgio seguro para todo aquele que nele crê. A promessa feita a Abraão de que todas as nações seriam abençoadas se cumpre quando Cristo se torna a luz para os gentios. O sacrifício substitutivo no Moriá se cumpre no Calvário. A escada de Jacó se torna realidade quando Jesus declara que os céus se abririam sobre o Filho do Homem. A história de José, o justo rejeitado e depois exaltado, reflete a própria jornada de Cristo, traído por seus irmãos, entregue à morte, mas exaltado para salvar muitos. O Deus de Gênesis é o mesmo Deus que atua hoje. Ele ainda cria, restaura, chama e transforma.
Ele ainda encontra pessoas em desertos, confronta identidades, abre caminhos onde não existem e cumpre promessas quando tudo parece impossível. A narrativa dos patriarcas é um lembrete de que Deus não escolhe perfeitos, mas disponíveis. Ele não usa apenas momentos gloriosos, mas também quedas, feridas e rupturas. A história da redenção não é construída em cima de triunfos humanos, mas em cima da fidelidade divina. Se Deus foi capaz de transformar famílias disfuncionais em nações que carregariam sua glória, Ele também é capaz de transformar qualquer vida que entregue seu caminho ao Senhor. O mapa da redenção, revelado em Gênesis, aponta inexoravelmente para Cristo. Ele é o verdadeiro Adão, que restaura o que o primeiro perdeu. Ele é o descendente prometido que esmagaria a serpente. Ele é o verdadeiro Noé, que oferece refúgio no meio do juízo. Ele é o verdadeiro filho de Abraão, por meio de quem todas as nações são abençoadas. Ele é o verdadeiro Isaque, o filho prometido que sobe o monte carregando a madeira. Ele é o verdadeiro Jacó, que luta e prevalece. Ele é o verdadeiro José, exaltado após sofrimentos para salvar muitos. A Bíblia inteira encontra em Cristo sua chave interpretativa. E Gênesis é o primeiro capítulo desse grande evangelho que se desenrola ao longo dos séculos. Ao finalizar esta jornada, fica claro que conhecer Gênesis não é apenas conhecer história. É conhecer o coração de Deus, é entender que o início revela o propósito, que o propósito revela o caminho e que o caminho revela o cumprimento em Cristo. A mensagem final deste estudo é simples e profunda. Deus está conduzindo a história e está conduzindo a sua vida. Nada está fora de controle, nada é esquecido, nada é desperdiçado. A mesma mão que escreveu a história da redenção desde o Éden, escreve agora o seu futuro, moldando seus dias para que no tempo certo Cristo seja revelado na sua vida de forma gloriosa. Essa compreensão nos convida a caminhar com reverência, confiança e entrega. Gênesis nos mostra de onde viemos, mas também para onde estamos indo. A história que começou no jardim termina diante do trono. E entre esses dois pontos, Deus guia cada passo daqueles que o buscam. A jornada não acaba aqui. Ela apenas se renova, apontando para um futuro onde toda lágrima será enxugada e toda promessa será plenamente cumprida no Cordeiro.